Olá. Sabe, a gente costuma pensar no sono como um botão de liga e desliga, né? Ou a gente tá acordada ou tá dormindo. Exato. Mas a verdade é que acordar com aquela sensação de renovação de verdade tem muito menos a ver com o número de horas e mais com a qualidade dessa jornada que acontece enquanto a gente está inconsciente. Perfeito. Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nos materiais que recebemos para explorar o sono não como uma pausa, mas como um dos processos mais ativos e inteligentes do nosso corpo. É isso aí. A nossa análise de hoje é baseada num capítulo bem denso sobre a fisiologia do sono. E a nossa missão aqui é ir um pouco além do óbvio, né? Certo. Partimos do princípio de que quem nos ouve já sabe que dormir faz bem. O que a gente vai tentar desvendar aqui são os mecanismos por trás disso. A competição por recursos durante a noite, a inteligência do cérebro em se autorregular. Entendi. E como um processo que parece tão passivo é, na verdade, uma das chaves para a longevidade e para a clareza mental. Ótimo. Então vamos começar por um ponto que o material destaca logo de cara. Quase todo mundo já ouviu falar das fases do sono, né? O sono de ondas lentas, o NREM, e o sono REM, que é o dos sonhos. Sim. Mas o texto sugere que não é uma passagem simples de um para o outro. Existe quase uma batalha noturna por recursos entre eles, é isso? Essa é uma ótima forma de colocar. Não é bem uma batalha hostil, mas é uma negociação constante. O sono de ondas lentas, o NREM profundo, é nossa equipe de manutenção física. A oficina do corpo. Exatamente. É quando o corpo libera hormônio do crescimento para reparar tecidos, fortalece o sistema imune e, basicamente, conserta o estrago do dia. É a prioridade para a sobrevivência física. E o sono REM? O sono REM já é a equipe de saúde mental. É onde a gente consolida memórias mais complexas, processa emoções, estimula a criatividade. É a manutenção da nossa identidade, sabe? Da nossa mente. Entendi. Então, enquanto uma parte do sono é a oficina mecânica para o corpo, a outra é uma sessão de terapia e organização de arquivos para o cérebro. Perfeito. E tudo ao mesmo tempo. E como funciona essa negociação? O corpo escolhe o que priorizar? O fascinante, segundo o que a gente leu, é que o cérebro parece saber exatamente do que ele precisa. É um sistema de autorregulação, assim, incrivelmente inteligente. Como assim? Em noites depois de um esforço físico muito grande, tipo um treino pesado ou um dia de trabalho braçal, o cérebro prioriza e estende a duração do sono de ondas lentas. Ele sabe que o corpo precisa de mais tempo na oficina. Faz todo sentido. O corpo meio que grita mais alto, né? Um estresse emocional grande, o cérebro pode estender a duração do sono REM. Ele entende que a carga foi mental, foi emocional, e aí aloca mais recursos para processar essas informações e limpar o estresse. Nossa, isso é interessante. O problema é que o nosso estilo de vida moderno, com estresse crônico, muitas vezes suprime o sono profundo em favor de um sono REM mais leve, mais fragmentado. E é por isso que às vezes a gente acorda sentindo que sonhou a noite inteira, mas o corpo tá moído. Exatamente. A pessoa acorda fisicamente exausta e emocionalmente drenada. Que visão interessante. Não é que um seja melhor que o outro, mas é o desequilíbrio forçado pelo nosso dia a dia que rouba a recuperação completa. Isso. O autor do material até diz que se privar de qualquer uma dessas fases é roubar do corpo e da alma uma parte de seu processo natural de cura. E é uma dívida que vai acumulando, né? Não dá para compensar 5 noites de sono ruim com uma noite boa no fim de semana. A manutenção foi adiada e aí os problemas começam a aparecer. Certo. Então o corpo se repara e a mente se organiza. Mas o capítulo fala de um mecanismo que soa quase como ficção científica, a ideia de uma faxina cerebral. O que é exatamente esse sistema linfático? Esse conceito é, para mim, um dos pontos mais altos do material. A analogia que eles usam é a de uma equipe de limpeza que entra no cérebro assim que a gente adormece profundamente. Uma equipe de limpeza. Isso. Durante o dia, nossa atividade mental gera um monte de resíduos, tipo proteínas, toxinas, e o sistema linfático é o responsável por literalmente lavar esses resíduos para fora do cérebro. Pera aí, lavar? Como assim? O cérebro tem um sistema de encanamento? De certa forma, sim, e isso não é teoria, não.
O material destaca o trabalho revolucionário da pesquisadora Maiken Nedergaard, que, lá em 2013, com a equipe dela, Certo. usou tecnologia de imagem para assistir a esse processo acontecendo em tempo real no cérebro de ratos. Foi a primeira vez que alguém conseguiu provar visualmente que o cérebro se lava enquanto dorme. Que incrível! E o que eles viram? Eles viram que, durante o sono profundo, algumas células do cérebro, as células da glia, parecem encolher. E isso aumenta o espaço entre os neurônios em até 60%. Uau! 60%. Então o cérebro se reconfigura fisicamente só para abrir espaço para limpeza. Isso é impressionante. Exatamente. Essa expansão permite que o líquido céfalo-raquidiano flua com muito mais liberdade por esses canais, coletando os resíduos acumulados, incluindo uma proteína bem famosa chamada beta-amiloide. E essa é a proteína ligada a doenças como Alzheimer, certo? Precisamente. Nossa, a implicação disso é Gigantesca. enorme. A falha nesse sistema de limpeza noturno agora é considerado um dos principais fatores de risco para doenças neurodegenerativas. Não dormir profundamente não é só sobre se sentir com cansaço no dia seguinte. É sobre o longo prazo. É sobre, potencialmente, permitir que lixo tóxico se acumule no cérebro ano após ano. É a prova de que dormir não é para descansar a mente, mas para literalmente limpá-la. Essa organização toda parece uma operação muito complexa. E o material vai ainda mais fundo. Traz uma ideia que mistura sabedoria antiga com ciência moderna. Um relógio dos órgãos. Sim, a ideia de que cada órgão tem o seu horário de pico para se regenerar. Isso, à primeira vista, soa um pouco esotérico, né? Como o texto aborda isso? Ele aborda com bastante seriedade. Ele conecta os princípios da cronobiologia, que é o estudo dos nossos ritmos biológicos, com observações que medicinas tradicionais, como a chinesa, fazem há séculos. Entendi. A premissa é que o corpo tem uma agenda interna, e a energia para reparo e desintoxicação é direcionada para órgãos diferentes em horários específicos da noite. Certo, vamos detalhar essa agenda. O que acontece, por exemplo, logo depois que a gente vai dormir? Segundo o cronograma que eles apresentam, entre 11 da noite e 1 da manhã, o foco total é no fígado. O fígado. Ele entra no modo mais intenso de desintoxicação, processando as toxinas do dia, é o principal faxineiro do nosso corpo, trabalhando no turno da madrugada. Peraí, isso tem uma consequência super prática, então. Se alguém come uma refeição pesada ou bebe álcool às 10h30 da noite, Exato. tá basicamente entregando uma montanha de trabalho extra para o fígado no exato momento em que ele deveria estar focado na limpeza e no reparo, e não em metabolizar coisa nova. Exatamente isso. Você está forçando o órgão a fazer hora extra numa tarefa, que é a digestão, quando ele deveria estar em outra, que é o reparo. E depois do fígado? Seguindo o relógio entre 1 e 3 da manhã, a energia se move para a vesícula biliar, que processa gorduras e se prepara para o dia seguinte. Depois, das 3 às 5, é a vez dos pulmões. Os pulmões. Eles passam por um processo de purificação. O texto até menciona que não é incomum pessoas com alguma fragilidade respiratória acordarem tossindo nesse horário, porque é um momento que o órgão está expelindo muco e impurezas. Faz sentido. E o ciclo termina como? Preparando para o dia, Sim. entre 5 e 7 da manhã, o intestino grosso é estimulado, preparando o corpo para a eliminação. É o fechamento do ciclo de limpeza. Nossa! O interessante é que, ao conectar isso tudo, a gente percebe que não é misticílimo, é eficiência energética. O corpo não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, ele precisa de foco. Entendi. Forçar a digestão tarde da noite desvia recursos preciosos que seriam usados para reparar um músculo, fortalecer uma célula do sistema imune ou limpar uma sinapse no cérebro. É como pedir para a equipe de limpeza de um escritório para, além de limpar tudo, preparar e servir um banquete durante a madrugada. A qualidade dos dois trabalhos vai cair, né? Perfeita analogia. A mensagem central é que existe uma orquestra invisível trabalhando na gente toda a noite. E os nossos hábitos podem ser o maestro que rege em harmonia ou o ruído que interrompe tudo. Tá, então com tudo isso em mente, a batalha entre REM e REM, a faxina do cérebro, o relógio dos órgãos, como a gente pode, na prática, ser um maestro melhor? O material dá conselhos, imagino que vão além de tome um chá de camomila. Sim, os conselhos são bem pragmáticos.
focados em criar as condições ideais para esses processos acontecerem. O primeiro, e talvez o mais importante hoje em dia, é criar um ritual de desligamento. Desligamento. Isso significa, principalmente, abandonar as telas, celular, TV, tablet, pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul que elas emitem bloqueia a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza para o corpo todo. Ok, pessoal, fechem as portas, a manutenção vai começar. Além de desligar as telas, o ambiente físico, o quarto tem que ser um santuário para o sono. O texto enfatiza 3 coisas: escuro, silencioso e fresco. Exato. A escuridão total é um sinal primordial para o cérebro de que é noite. E é seguro começar os processos mais profundos de reparo. Outro ponto é evitar estimulantes. E aqui tem uma nuance importante. Todo mundo sabe da cafeína, mas o álcool... O álcool engana, né? Engana muito. Muita gente usa para relaxar e adormecer. O que o material explica é que, embora o álcool possa sedar e ajudar a pegar no sono, ele sabota a arquitetura do sono. Ele fragmenta severamente o sono REM na segunda metade da noite. Que é crucial para a parte mental e emocional. Exatamente. Ou seja, a pessoa apaga, mas não se repara. E sobre a alimentação? Refeições pesadas ou ricas em açúcar perto da hora de dormir são um problemão. Como a gente já falou, isso desvia a energia do corpo para a digestão, quando ela deveria estar sendo usada para a regeneração e para a limpeza do cérebro. É melhor ir para a cama se sentindo leve. E para a mente ansiosa, que muitas vezes é a principal barreira para dormir? Para isso, o texto sugere técnicas de relaxamento para diminuir o ritmo. Respiração profunda, meditação, ou ler um livro de papel, sabe? Algo que não emita luz azul. Certo. O objetivo é sinalizar para o sistema nervoso que a luta ou fuga do dia acabou e que é hora de entrar no modo de descansar e reparar. E por último, a regularidade. Sim. Mantém um horário consistente. Isso. Para dormir e acordar, até nos fins de semana. É como treinar o seu corpo. Ele aprende a antecipar o sono e a vigília. E toda a operação fica muito mais eficiente. O irônico, olhando para todas essas dicas, é que a escuridão, o silêncio, a rotina, tudo isso é, na verdade, uma tentativa de recriar as condições em que a humanidade dormiu por milênios, né? Pois é, antes da eletricidade da vida moderna. Estamos usando a disciplina para nos proteger dos efeitos da nossa própria tecnologia. É uma reflexão poderosa. Estamos tentando voltar ao básico porque a nossa biologia não mudou. Recapitulando, então, a grande ideia que sai desta análise é que dormir não é um estado passivo. De jeito nenhum. É um processo incrivelmente ativo de renascimento, onde o corpo e a mente estão a todo vapor, consertando, limpando, organizando. Exato. É confiar que, no silêncio e na imobilidade, o corpo está executando suas tarefas mais vitais. Não é tempo perdido, é tempo investido na saúde do dia seguinte. E para fechar, acho que nada resume melhor essa perspectiva do que a citação que encerra o capítulo. Dormir é o treino silencioso em que o corpo aprende a renascer a cada dia. Sem dúvida. E isso me leva a um pensamento final, uma provocação para quem está ouvindo. Manda. O material menciona que, durante o sono REM, a mente não só processa emoções, mas também faz conexões novas e encontra soluções para problemas de forma inconsciente. Interessante. Se a gente levar isso a sério, e se a mente está, de fato, trabalhando em problemas complexos enquanto dormimos, fica a pergunta: que tipo de desafio, seja pessoal, criativo, profissional, poderia ser visto de uma nova maneira simplesmente ao se permitir uma noite de sono de altíssima qualidade? Uau! Talvez a solução que a gente tanto busca com esforço durante o dia esteja esperando silenciosamente para emergir no descanso da noite.